Que o Senhor deseja fazer o quê? Elevar o seu entendimento. Escrevemos aqui, como é que chama isso aqui, Luciana? Flip chart. Flip chart. O temor do Senhor. E eu quero perguntar para vocês, olá, pode vir, pode se sentar, tem um lugarzinho aí? Pode passar aqui, isso. Deus abençoe vocês. O temor do Senhor. Pensa aí, o que vem na sua mente quando você pensa no temor do Senhor? Pensa aí um minutinho, o que vem na sua mente quando você pensa no temor do Senhor. E eu quero saber quem é a mulher que pode dizer o que vem à sua mente. Uma palavra. Qual é a palavra que vem à sua mente quando você pensa no temor do Senhor? Alguém pode levantar a mão? Peraí, tem que chegar o microfone aí para você. Temor do Senhor. Fala uma palavra. Obediência. Obediência. Cadê a Luciana para escrever aqui para mim? Pode escrever, Luciana. Obediência. Quem mais? Irmã Tereza. Fidelidade. Fidelidade. Quem mais? Aqui, querida. Sabedoria. Quem mais pode acrescentar aqui? Ali. Ah, tá aqui, tá bom? Me render ao Senhor todos os dias. Fala de novo. Me render ao Senhor todos os dias. Me render ao Senhor todos os dias. Glória a Deus. É isso mesmo. Quem teme ao Senhor se rende a Ele todos os dias. Quem mais? Vamos pegar mais algumas palavras. Amor, é isso aí. Aqui, atrás da Cileia. Quem mais? Respeito. Um princípio. Fala, Rejane. santificar. Meu Deus, santificar. Não vai caber. É muita coisa. Santificar. Reverência. Mais uma. Submissão, fechou com chave de ouro. Todas concordam com essas palavras? O temor do Senhor é muito mais do que um sentimento de medo. O temor do Senhor é muito mais do que simplesmente uma religião ou um ato religioso. O temor ao Senhor é reverência. O temor do Senhor é obediência. O temor do Senhor é devoção total e completa a Deus, que eu acredito que engloba tudo isso que está aqui: a obediência total, a fidelidade, o respeito, é um princípio, sabedoria, amor, rendição diária, se santificar. Vamos ver o que está escrito em Provérbios 9, no versículo 10. Vamos ler todas juntas? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. A minha palavra hoje é entendimento para fazer a diferença. Entendimento para fazer a diferença. E enquanto eu estava meditando em alguns textos da palavra de Deus, enquanto eu meditava naquilo que eu queria compartilhar com vocês, o Senhor trouxe forte ao meu coração e Ele dizia: minha filha, eu quero elevar o entendimento das mulheres vitoriosas da Assembleia de Deus Vitória em Cristo da Taquara. O meu coração se alegrou tanto em saber disso, porque isso revela que Deus confiou a nós uma missão muito nobre.
O que está escrito em Provérbios 14, gente? A mulher sábia edifica a sua casa. Eu vou sempre repetir isso, porque Deus nos fez para ser edificadoras. E quem edifica traz estrutura, traz base, traz equilíbrio. É possível ter equilíbrio sem entendimento? É possível ser base, ser coluna, né? Muita gente fala, não, eu sou coluna da minha casa. É possível uma coluna permanecer de pé sem uma base, sem uma estrutura? E por isso eu entendo que nessa tarde, quando o Senhor me disse, eu desejo elevar o entendimento das minhas filhas, Ele não só disse isso porque tinha pessoas aqui que não tinham entendimento. Não. Mas Ele mostrava ao meu coração que Ele deseja levar cada uma de vocês a um novo nível de intimidade, a um novo nível de conhecimento da pessoa dEle. Porque Provérbios está falando o quê? Vou voltar aqui. Que o temor do Senhor, o princípio, é o começo da sabedoria. E o conhecimento do santo é o entendimento. O entendimento é o conhecimento de quê? É o conhecimento de tudo aquilo que Deus deseja fazer, deseja realizar em mim, através de mim. Tudo aquilo que Ele deseja fazer através de mim. Ou seja, é necessário ter um crescimento progressivo, é necessário buscar um entendimento elevado para que possamos alcançar o propósito de Deus. Entendimento significa compreensão, percepção, mente. E entendido, entendedor, sabedor, inteligente. E entender, compreender, saber perfeitamente, julgar, inferir. Queridas, sabe como que Deus quer que você viva? Ele deseja que você caminhe com entendimento. Ele deseja que você seja uma mulher sabedora da vontade sublime dele para a sua vida. Ele deseja que você caminhe com segurança, com convicção, para que você possa não somente cumprir o propósito dele nessa terra, mas para que você possa também desfrutar da plenitude da presença dele. Quanto mais entendimento, mais conhecimento você terá de Deus. Quanto mais entendimento, menos você vai errar. Quanto mais entendimento, mais sabedoria você vai ter para poder superar, para poder encarar os desafios que virão até você. E por isso, nós precisamos ter entendimento. Precisamos ter a compreensão, a percepção. E eu gostaria que você abrisse no capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 10. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Olha que tremendo. Olha o que Paulo está falando. É claro que ele está falando aqui a respeito de divisões na igreja. Mas Paulo chega com uma súplica, se posicionando através do seu ensinamento, dizendo que tipo de pensamento a gente deve ter. Precisamos não somente ter entendimento, mas precisamos ter um único pensamento, um único coração. Você está entendendo que esse chamado de Paulo, quando a palavra de Deus
escrita e inspirada por Deus, vem através de Paulo com essa súplica. O que isso significa para a gente? É tão profundo, tão especial, que ele fala em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu entendo que essa súplica não foi somente para a igreja de Corinto, mas essa súplica é para nós. Deus deseja elevar o nosso entendimento para que tenhamos um único pensamento, um único coração. Agora abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 10. Mais algumas instruções de Paulo. Mais um apelo. Ele fala: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Olha o que Deus tem para você nessa tarde. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. E essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobiçamos coisas más, como eles fizeram. E aqui ele vem dizer uma série de coisas. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. E o povo então se assentou para comer e beber, que se levantou para a farra. Ele está dizendo: não praticamos imoralidade como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23 mil. Triste foi realmente o que aconteceu. Mas essas coisas aconteceram como exemplo e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos, os fins dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Mas olha o que está escrito no versículo 13. Não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Sabe o que isso está revelando aqui? A realidade dos tempos em que nós estamos vivendo. A realidade de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Que nós estamos vivendo nos fins dos tempos. E por isso esse tema e entendimento para fazer a diferença é tão importante. Porque a gente não vai vencer nesse mundo com a força do nosso braço. A gente não vai vencer nesse mundo sozinhas. A gente não vai vencer neste mundo sem entendimento. Porque o que a gente mais tem visto por aí são vários tipos de grupos se levantando com muita veemência, com muita força, para influenciar, para se infiltrar e também para poder corromper não somente as nossas vidas, mas a estratégia de Satanás é para que a nossa geração seja contaminada com todo tipo de mal, de perversidade. E por isso que nós precisamos de estar atentas e entender o seguinte: você pode colaborar para o reino de Deus, e você colabora para o reino de Deus quando você se levanta na sua casa, quando você toma uma decisão de não se conformar
com aquilo que você já sabe, de não se conformar com as experiências que você já teve até aqui, mas para que você se levante e compreenda que você ainda não viveu tudo aquilo que Deus tem para fazer e tudo aquilo que Deus tem para realizar, e Ele está esperando de você uma atitude, Ele está esperando de você um posicionamento de falar: Deus, eis-me aqui. Nada vai me limitar de fazer a diferença. E sabe o que isso tudo significa? Isso significa, queridas, que o entendimento necessário para fazer a diferença não se adquire com um diploma apenas, mas é através do temor do Senhor. Porque é o temor do Senhor que nos leva a obedecer, a compreender perfeitamente o que está nessa palavra. E é o temor do Senhor que irá nos blindar contra todo pensamento mundano e maligno. Sabe o que eu tenho visto? Sabe o que eu tenho percebido? Sabe o que o Espírito Santo mostrou no meu coração quando ele dizia que era necessário elevar o entendimento? Ele estava me ensinando o seguinte. Ele estava dizendo: minha filha, diga para aquelas mulheres que elas vão precisar se disciplinar a fazerem uma autoavaliação diária, a olharem para o seu interior diariamente e se submeterem a mim todos os dias e terem como disciplina o se sujeitar e se humilhar à minha vontade, ao meu querer. É isso que eu vim dizer para vocês aqui nessa tarde, que é uma necessidade urgente, porque o que poderá nos dividir, o que poderá nos separar, é não termos um pensamento único que agrada a Deus. Mas eu estou muito feliz nessa tarde, porque a tua presença aqui é sinal de que maior é aquele que nos une do que as nossas diferenças. Mulheres, o Senhor conta com você. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, vamos lá agora para 2 Coríntios, capítulo 10. Paulo se vê numa situação onde ele precisa defender o seu chamado e o seu ministério. Paulo se vê em situação onde ele precisa se posicionar, aonde ele se vê e ele percebe a necessidade de defender o seu chamado. Mas ele não quer defender o seu chamado preocupado, porque ele estava preocupado com a sua reputação. Ele não se levanta e ele não diz o que diz, porque ele estava preocupado em sua reputação. Porque Paulo estava muito certo daquilo que Deus havia chamado ele para fazer. Muito mais do que se preocupar com a reputação dele, ele estava preocupado com a saúde espiritual da igreja. Muito mais do que se preocupar consigo mesmo, ele estava preocupado com a saúde, não somente a saúde da sua igreja física, nos relacionamentos, mas ele estava preocupado com a saúde mental. E como eu tenho percebido e visto que Satanás tem bombardeado a mente de tantas mulheres, aonde Satanás tem lançado dúvidas, aonde Satanás tem minado força das mulheres, através de palavras que têm sido lançadas, através de até mesmo, às vezes, questionamentos. Mas o Senhor nos trouxe nessa tarde porque Ele está dizendo: eu desejo elevar o seu entendimento, para que você seja totalmente sarado no seu entendimento, para que
que nada na tua mente venha roubar a tua saúde mental, física e espiritual. E isso é uma necessidade urgente, nós precisamos nos posicionar urgentemente. Deus me falou que para nos posicionar, nós precisamos entender em que mundo nós estamos inseridos e quais são as nossas armas. Paulo diz então, Paulo, no versículo 1, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Olha aqui de novo. Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo a vocês, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para que alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Olha aqui que ele usou. Alguns que acham. Ele estava mostrando aqui que havia divisão de pensamento. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o que, gente? O conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Queridas, voltamos para a obediência. Voltamos para a obediência. E para fechar nessa tarde, eu quero meditar com você um Salmos muito conhecido. Abre a sua Bíblia, por favor, agora em Salmo 119, no versículo 80. Salmo 119, versículo 80. Este salmo revela o coração de um homem, do salmista, que não somente amava os decretos do Senhor, mas um homem que desejava não somente ser conhecedor, mas desejava praticar os decretos do Senhor. No Salmo 119, no versículo 80, diz assim: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Sabe o que ele está dizendo? Seja o meu coração. O que é o coração, gente? O que está lá em Provérbios? Guarda o teu coração, porque dele procede toda as saídas da vida. Aonde que começa? O coração representa o entendimento. Vocês estão entendendo nessa tarde o que o Senhor deseja fazer com vocês? E o salmista diz: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. E para terminar, no versículo 32, olha o que ele está dizendo nesse mesmo Salmos. 32, né? Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Será impossível você correr e trilhar o caminho do entendimento, você caminhar pelos mandamentos do Senhor, se você de fato não se disciplinar a diariamente pedir ao Senhor entendimento. Eu quero que você fique de pé agora nessa tarde. E nós vamos fechar com uma oração. E nós vamos orar o Salmo 119, no versículo 33. E eu quero dar uma tarefa para vocês. Nós vamos estar lançando lá nos grupos, para que você possa orar diariamente o Salmo 119,
dos versículos 33 ao 40. Durante todo esse mês, até o nosso próximo encontro, que será no sábado, no dia 25, eu quero que vocês, mulheres, leiam todos os dias e que vocês orem em cima da palavra de Deus. Porque quando a gente ora segundo a palavra, não tem erro. Quando a gente ora segundo a palavra de Deus, é certo de que o Senhor vai nos responder. E eu vou falar e vocês vão repetir após mim. Amém, queridas? Quem entende nessa tarde a palavra do Senhor? Então vamos orar. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. E a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Cumpre a tua promessa para com o teu servo, para que sejas temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus preceitos. Como anseio pelos teus preceitos. Preserva a minha vida por tua justiça. Eu quero declarar, querida, que diante de qualquer situação que você enfrentar, você vai saber como agir. E nada, nenhum mal vai te apavorar. E se nessa tarde havia dúvidas no teu coração, o Espírito Santo já está agindo no teu interior, para que você entenda que você é tão valiosa, tão preciosa, que Ele não se retém. Ele não vai se limitar a te dar toda a sabedoria necessária para que você possa vencer e para que você possa fazer a diferença em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem entende, dê um forte aplauso ao Senhor nessa tarde. Glória a Deus. Você pode dar um brado de vitória ao Senhor?